Saudações, pessoal! Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre requisitos ou condições de admissibilidade dos recursos. Tá? Nós vimos os requisitos intrínsecos no vídeo passado e hoje nós vamos ver os requisitos extrínsecos. Pessoal, requisitos extrínsecos são aqueles aí atinentes ao modo de exercer o recurso. Tá? São 3 requisitos muito simples. Nós temos a tempestividade, a regularidade formal e o preparo desse recurso. Tá? Então, requisitos extrínsecos aí dizem respeito ao modo de exercer o recurso. Bom, o primeiro requisito que nós vamos trabalhar é o requisito da tempestividade. Tempestividade, pessoal, muito simples esse requisito, é a questão da preclusão temporal. Todo recurso tem que ser obrigatoriamente interposto antes de findo o prazo legal. Os recursos, via de regra, eles têm aí os prazos estabelecidos no Código de Processo Civil. E a gente tem lá apelação, recurso especial, recurso extraordinário, agravo de instrumento, que são os mais comuns, o prazo de 15 dias. E nós temos ali o agravo interno e o recurso de embargos de declaração, contados aí em 5 dias. Lembrando, pessoal, que tanto um quanto no outro caso, os prazos são contados em dias úteis. Beleza? Olha só. Se você não interpor o seu recurso antes desse prazo, e agora com o processo eletrônico, nós temos até às 11 horas, 59 minutos e 59 segundos, tá? Do dia em que se finda esse prazo. Se você não interpor o recurso dentro do prazo estabelecido pela norma, pessoal, ele vai ser inadmissível, justamente pelo fato dele não atender a um critério, a um requisito de admissibilidade desse recurso, que é a tempestividade. Você interpor o recurso após o prazo, ele será reconhecido, será considerado intempestivo, galera. Beleza? Professor, é possível colocar o recurso antes do início do prazo? É possível. Tá? Então essa sistemática é viável, que você interpõe ali o recurso antes do início do prazo. Isso daí a gente vai ver em uma outra situação. Mas o recurso da tempestividade tem a ver com a preclusão temporal. Extingue-se o direito de você fazer o ato se você não o fez dentro do prazo estabelecido pela norma. Beleza? Todos esses prazos recursais, galera, já estão estabelecidos aí no CPC. Tá? Então é um requisito aí muito simples, tá? O quantitativo do prazo já é pré-estabelecido. Lembrando que a contagem do prazo, o termo inicial e o termo final, se eu sou intimado dessa decisão hoje, o termo inicial deste prazo é amanhã, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do final. Tá? Então lembrando aquela continha, aquela forma da gente fazer a continha aí do prazo, galera. Bom, o que mais? Existem algumas ampliações de prazo, como agora são dias úteis. Então amplia-se o prazo, por exemplo, em razão de algum feriado, em razão, por exemplo, de recesso, enfim, do Poder Judiciário. Eu vou suspender esse prazo. Então eu tenho algumas possibilidades de ampliação do prazo, beleza? Eu posso reduzir esse prazo? Em regra, não posso reduzir o prazo estabelecido para o recurso, galera, tá? Isso daí é ali previsto no artigo 222, parágrafo 1º do CPC. Professor, o que está escrito lá? Artigo 222, abram o VAD aí, galera. Parágrafo 1º do CPC. Então tá lá, ó. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses, tá? E ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Então não é possível que isso aconteça. Hoje, pessoal, com o processo eletrônico, praticamente já não tem mais nenhuma possibilidade. Aí, há muito tempo que eu não vejo aí uma situação excepcional em relação a prazo recursal. Tá?
Lembro vocês que existem prazos aí que podem ser contados de forma diferente, ou seja, o prazo dobrado do Ministério Público, da Advocacia Pública, da Defensoria Pública e por aí vai. Mas a regra geral é a contagem de prazos ali, conforme está estabelecido no Código de Processo Civil. Beleza? Segunda situação, regularidade formal. A forma de você escrever esse recurso não é livre. Eu já falei para vocês lá que nós temos um direito, pessoal, que ele é cheio de peculiaridades e cheio de protocolos a serem cumpridos. Então eu não posso fazer a petição do jeito que eu quero. Eu tenho que obedecer à forma estabelecida legalmente, tá? Exemplos, artigo 1010, 1016, 1023 no caput e 1029. Então esses artigos ali, eles colocam requisitos do tipo: a petição tem que ser escrita, eu preciso identificar as partes, no caso, por exemplo, da apelação, é necessária motivação, você tem que dizer, explicar certinho por quais razões esse recurso, essa decisão, ela deve ser alterada, e é necessário pedido de reforma ou invalidação, ou dependendo, se a gente tiver um recurso de embargos de declaração, o esclarecimento ou a integração do pronunciamento, tá? Então esses requisitos, pessoal, eles são aí praxe dos recursos aí. Então eu preciso atender a forma. Professor, se eu não atender a forma, isso significa que o mérito não será conhecido? Pessoal, em sua grande maioria, os requisitos intrínsecos e extrínsecos podem ser fatais. Tá? Então, se você não atender a forma como está estabelecido, o seu recurso aí fatalmente vai ser julgado improcedente pela ausência de requisito ou pela ausência de condição de admissibilidade. Beleza? Então, por regularidade formal, a gente entende também, quando você vai interpor um agravo de instrumento, não é no juízo que proferiu a decisão, e sim no juízo, no tribunal que vai julgar esse agravo de instrumento. Então são situações, pessoal, são protocolos que devem ser cumpridos aí, não tem como você fugir desse tipo de protocolo, beleza? Identificação das partes, causa de pedir, tudo que está na norma. Então quando você vai fazer um recurso, você se socorre do Código de Processo Civil. Aquilo é um verdadeiro manual, pessoal. Então ali você vai analisar quais são as peculiaridades do seu recurso e vai cumprir esses requisitos, tá? Então não tem nenhuma um requisito extraordinário, tá tudo dentro do nosso código. E aí nós temos mais uma condição, aí, um requisito extrínseco, que é o preparo, tá? Preparo, pessoal, é o pagamento da despesa relativa ao processamento do recurso. Professor, mas quando eu ingressei com uma ação, eu já paguei lá no comecinho do processo, eu não pedi o benefício da justiça gratuita, enfim, eu já paguei lá no começo do processo. Você pagou as custas iniciais. Assim como no curso do processo, você pode ter que pagar outras custas que vão surgindo, por exemplo, honorários de perito. Então precisa de uma perícia, você tem que depositar esse dinheiro. E vamos supor, galera, que você não pague aí esse preparo. O que vai acontecer com o seu recurso? O preparo, pessoal, é totalmente diferente daquelas custas que você pagou no começo do processo, tá? Aquilo são custas iniciais, você pode ter outras custas no decorrer do processo. O preparo refere-se a despesa relativa ao processamento do recurso. Eu preciso pagar? Se você não for beneficiário da justiça gratuita, com toda certeza você deve pagar aí o preparo. Então você tem que recolher ali as guias necessárias para você poder aí juntar no seu recurso. Você tem que comprovar o preparo. Professor, se eu não faço o preparo, qual é o problema? Olha, não fazer o preparo, o próprio tribunal vai te intimar para que você complete aquilo ali. Então, se você não recorreu, ou se você não recolheu, ou você recolheu um valor menor do que o valor devido, então o tribunal ali ele pode te intimar, tá? E aí você vai fazer o complemento das custas, ou vai pagar as custas, enfim. Ele vai te dar um prazo ali, e se você não pagar dentro desse prazo, o seu recurso vai ser, dito que o seu recurso é deserto.
tá? Então, a falta do preparo tem uma designação própria no nosso ordenamento jurídico. Disse que o recurso é deserto. Se ele é deserto, é porque ele está desacompanhado de preparo e, assim sendo, pessoal, ele vai ser inadmissível. Professor, todos os recursos têm a previsão de preparo? Não. O recurso, por exemplo, de embargos de declaração não prevê preparo. Ele é, enfim, você protocola o embargo de declaração, ele tramita, ele é conhecido independentemente de preparo. Por quê, galera? Porque é um recurso que eu tenho matérias mais simples, eu tenho 4 situações distintas ali. É um recurso para o próprio juízo que emitiu a decisão que eu quero atacar, enfim.